Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, meus amigos, vamos aí avaliar os jogadores e ver também o número da partida de ontem, né? Ontem o Flamengo foi campeão, quadragésima, acho que é quadragésima, vez que o Flamengo é campeão, é o maior vencedor dos títulos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, tranquilo, assim, natural. Temos outros três clubes ditos grandes, temos aí o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, e todos três nessa sequência com números de título. Tínhamos antigamente São Cristóvão, tínhamos o América, não sei se o pessoal lembra, o Canto do Rio, né? Mas aí a coisa foi afunilando, a partir acho, da década de 60 para cá, especialmente 70, ficou realmente a disputa entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, sendo que o Flamengo é o maior campeão com 40 títulos carioca. Muito bem, meus amigos, peço o seu like, peço sua inscrição no canal e ajude o Xande a crescer. Quando você dá o like, você se inscreve ou você comenta, a plataforma entende que o vídeo é legal e ela acaba, né, indicando o vídeo para mais pessoas. Bem, meus amigos, vamos começar aí pela atuação ontem. O jogo ontem horroroso, né? 0-0, um jogo de poucas chances, tanto de um lado quanto do outro. Eu esperava mais do Fluminense, estou sendo muito sincero. Esperava menos do Flamengo, né? Não que eu esperasse menos, mas eu esperava que o Flamengo se daí mesmo, sabe? Talvez fizesse um gol, 2 no máximo, e tomasse gol, né? Eu esperava do jogo, tanto que meu palpite era 3-1. E não acredito nesse trabalho do senhor Leonardo Jardim, estou sendo muito sincero. Xande, quer me chamar de viúva de Felipe Luiz? Pode chamar de viuvinha de Felipe Luiz, Jorge Jesus, mas eu não acredito no trabalho do senhor Leonardo Jardim à frente do Flamengo. Então você não é flamenguista. Bom, não é que eu não seja. Eu não vou ser idiota, né? Eu não vou ser cego, burro, né? Ao ponto de dizer que não estou vendo o que está acontecendo. Deixa os burros e idiotas, aquele pessoal, né, que enfim, o que vota num cara de 9 dedos aí. Muito bem, então vamos aí. O primeiro aí, né, da sequência é o goleiro Rossi. Rossi ontem, na verdade, foi o herói do título, né? Também praticamente não foi quase exigido, mas quando chegou na vez dele poder fazer o que ele foi chamado, que é defender os pênaltis ali e tal, ele apareceu muito bem, parece que ele foi contratado para fechar o gol do Flamengo, e ele conseguiu realmente defender as cobranças de Guga e Otávio, né? E acabou dessa forma contribuindo de forma muito positiva, significativa para que o Flamengo fosse campeão. Então, Xande, a nota do Rossi, eu não dou 10 para ninguém, como todos sabem, também não gosto de dar 0, vou dar 9. Xande, por que você não dá 10 para ninguém e não dá 0? Porque quando você dá 10, né, vai ter sempre um idiota aí que vai dizer que você está errado. Quando você dá 0, também na sua visão, vai ter um outro aí que vai dizer que você está errado e que não é 10, não é 0, é 5, é 10, sei lá. Então, por isso que eu não dou nem 10 e nem dou 0, tá certo? Muito bem. Aí na lateral direita viemos com o Varela. Varela ontem jogou aquele joguinho dele, aquele jogo normal, feijão com arroz, não apoiou o ataque, mais ou menos na defesa, né? A única vez que ele subiu no ataque forçou o cartão amarelo em cima de Serna, isso ainda no primeiro tempo. E também errou um lance que acabou com a furada de John Kennedy no segundo tempo. Vou dar uma nota 5 para o Varela. Aí tivemos o nosso Léo Ortiz. Ontem o Flamengo veio com a dupla Leléu. Eu vou dizer uma coisa para vocês não pensem que esse time que entrou em campo ontem que vai ser o time do Léo Jardim, que não vai. Ele vai mudar muita coisa aí. Não sei se ele vai desfazer essa dupla de zaga, não sei te dizer, mas vai mudar muita coisa. O Flamengo ontem acho que não agradou a ele, principalmente porque ficou com posse de bola, que nós vamos ver daqui a pouco. Isso não agrada a ele, ele não gosta desse tipo de jogo. Então o Flamengo que nós vimos em campo ontem é o Flamengo ainda com o DNA do Felipe Luiz, né? O Léo Jardim vai mudar muita coisa. Acho que daqui a 10 jogos mais ou menos nós vamos poder ver o novo Flamengo. Flamengo retranqueiro, Flamengo jogando por uma bola. É isso aí. A diretoria não quer isso? Paciência. Então vamos lá.
Léo Ortiz, né? O zagueiro ontem mostrou segurança nas bolas aéreas e contribuiu para que a defesa rubro-negra sofresse pouquíssimo sustos durante o jogo. Converteu bem sua cobrança nos pênaltis e com batida forte no alto. Melhorou, né? Vamos dar uma nota 6 para o Léo Ortiz. Léo Pereira ontem foi um dos jogadores mais lúcidos do Flamengo. Bem na defesa e nas saídas de bola. Acertou cabeçada perigosa no último lance do primeiro tempo. Converteu bem a sua cobrança de pênalti, batendo forte no canto, né? Fábio ainda tocou lá na bola, meu amigo, mas foi bem. Nota 7 para o nosso Léo Pereira. E aí vamos para a nossa lateral esquerda, o senhor Alexandro. Tá ficando vovô já, viu, Alexandro? Daqui a pouco tá parando. Então o Alexandro ontem cumpriu muito bem o seu papel defensivo e levou melhor sobre Canóbio, né, que é um jogador muito interessante ali do Fluminense, viu? Sentiu também falta de ter alguém que conversasse ali melhor com ele naquele lugar ali do campo. Carrascal ontem foi uma peça nula, enquanto o Carrascal estava ali, o jogo não fluiu, tá certo? Depois que o Cebolinha entrou, e ele conseguiu melhorar de produção. Vou dar uma nota 5 para o Alexandre. Eric Pulgar ontem, na minha opinião, foi o melhor do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ele cansou, caiu de produção, errou alguns passos. Vou dar uma nota 7 para o Pulgar, que para mim está sendo um dos melhores aí do Flamengo. Tem meu seu lado, Jorginho, né, também jogou uma boa partida ontem, editou bem o ritmo ali, que é a função que ele faz. E com isso ele ainda fez alguns desarmes, né? E abriu a decisão dos pênaltis convertendo. Sua cobrança foi muito bem batida ali, bem no cantinho. Nota 7 para o Jorginho. Arrasca ontem, bem abaixo. Estou achando que o Arrasca vai virar banco com o Léo Jardim. Arrasca não é um jogador de força, não é um jogador veloz. É um jogador que cadencia muito o jogo, né, o Arrascaeta. Mas um jogador mortal, decisivo, é craque, né? Bom, é o camisa 10 do time, está no coração da torcida, não sei se está no coração do novo técnico. Tudo bem, então o Arrasca ontem teve uma atuação muito apagada, particularmente não gostei da atuação dele, e ainda, né, no segundo tempo, por pouco não abriu o placar, em uma cabeçada perigosa que passou sobre o gol do goleiro Fábio, mais nada. Foi substituído, entrou Luiz Araújo, nota do Arrascaeta, eu vou botar uma nota 4. Luiz Araújo ontem entrou muito mal, né, um jogador que ele é querido aí do novo técnico, Leonardo Jardim, tentou inclusive a contratação dele quando estava no Cruzeiro, mas ele entrou muito mal, entrou nos 40 minutos do segundo tempo, que aparentemente a única função que ele entrou foi para poder cobrar o pênalti, e falhou, né, porque ele cobrou certinho nas mãos do goleiro Fábio. Nota do Luiz Araújo ontem, nota 2. E tivemos o Carrascal ontem. O Carrascal ontem foi horroroso, né? O cara não conseguia fazer nada. Saiu vaiado pela torcida, não tem nem o que comentar, porque não estava em campo ontem. Nota 1 para o Carrascal. Lucas Paquetá. Olha, pelo jeito, eu acho que o Léo Jardim pegou a tomada. Uma das coisas que eu falei já aqui no canal, que para mim o desacerto que desandou o time do Flamengo foi a chegada do Paquetá. Porque ele chegou, o Felipe Luiz tentou inserir ele no grupo, botar ele como titular, não estava rendendo, não vinha bem, né? E com isso aí desmontou toda aquela espinha dorsal que tinha ali, né, do Flamengo, a forma do Flamengo jogar, isso daí desandou muito o time, né? Então o Paquetá ontem entrou aos 19 minutos do segundo tempo, no lugar de Carrascal, e só apareceu uma finalização torta para fora. Atuação muito apagada ontem. Pelo menos converteu o pênalti, por isso eu vou dar nota 4 para o Paquetá. E aí tivemos o Pedro ontem no ataque, né? O Pedro ontem foi pouco acionado, também a bola não chegava no cara, né? Porém, ele foi o responsável por uma das duas únicas finalizações do Flamengo na direção do gol, aquela direção certa, com chute fraco da entrada da área, né? Mais nada também. Nota 4 para o Pedro. Aí entrou o Plata. O Plata conseguiu ser pior ainda. O Plata entrou de 28 minutos do segundo tempo e praticamente não tocou na bola. Vou dar uma nota 2, nota 1 para o Plata também. Tá igual o Carrascal, nota 1 para o Plata. E aí tivemos o Samuel Lino, gente.
outra coisa horrorosa. O problema do Felipe Luiz passava por esses 3 jogadores: Carrascal, Plata e Samuel Lino, né? Insistindo com os 3. E teve aquela questão: não vai botar o Lino, tudo bem, poderia começar com Cebolinha. Não vai botar o Plata, vai botar quem? Não vai botar o Carrascal, vai botar quem? Você pode pegar um jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro, de outra. Não pode, você tem que contar com quem está ali. Agora, eu como técnico, eu ia buscar a solução na base, né? A base tem jogadores muito interessantes. Mas é garoto, mas não interessa. Tem 2 pernas e joga bola. Se está lá na base, é porque tem condição de jogar no Flamengo. Se não tem, meu amigo, sai fora. O Samuel Lino ontem, para piorar, fez aquela simulação, coisa horrorosa, né? Ficou feio para ele, enfim. Fingiu lá que o jogador do Fluminense tocou na cara dele, se jogou no chão, se gesticulou, parecia que ele tem um filho. Isso é filho, não é porque eu sou flamenguista que eu vou apoiar a coisa errada. Nota 1 para o Samuel Lino. Por mim, já deu no Flamengo, pode vazar. E aí, quem vai vazar é o Everton Cebolinha, que já disse que não vai ficar no Flamengo, né? Então, o Cebolinha vai sair e nós vamos ficar com Plata. Coisas do Flamengo, né? Então, o Cebolinha ontem foi um dos poucos jogadores que saiu do banco. Aliás, foi o único jogador que saiu do banco ontem e que fez uma apresentação digna de Flamengo. Criou 2 jogadas de perigo pela esquerda e, ao menos, deu motivo para que a defesa do Fluminense se preocupasse. Converteu sua cobrança de pênalti, então vou dar a nota 7 para o Everton Cebolinha. Já o técnico Leonardo Jardim, estreante, a gente não tem muito o que falar, porque eu já disse que vamos esperar 10 jogos para a gente ver a cara do time do Leonardo Jardim. Eu acredito que vai ser um time retranqueiro, né? O jeito que ele gosta de... mas não é retranqueiro, é porque ele joga... Meu amigo, o cara que joga por uma bola, o cara que oferece a bola para o seu adversário, o cara que joga lá atrás com linhas baixas, esse cara é o quê? É ofensivo? Mas ele é vertical. Chutão, meu amigo. Chutão. Não sai construindo jogada. Vai ser complicado sair no Flamengo, viu, cara? Vamos lá. Leonardo Jardim, ontem, em sua estreia, eu falei, escalou mal Carrascal e Samuel Lino. Mas vai escalar quem? Me diga. Difícil, cara. Difícil. Então, como eu falei, olha, somente aí para escalar. Vou dar uma nota 5 para ele, porque com 3 treinos, 4 treinos que ele deu, não vai nunca botar esse Flamengo a cara dele, né? É impossível, meus amigos. Não tem como, né? E assim, Xande, o que você achou do título? Cara, com todo respeito, pega esse título, sabe? Enfia lá do BAP. Eu tô por aqui com o BAP, cara. Muito bem, vamos à estatística aí. Cara, assim, desde o início a gente fala, Carioca não é prioridade. De repente virou prioridade. Não entendo, cara. Ou você segue uma linha lógica de raciocínio, ou você não faz nada, cara. Você não segue. Ou você segue seu planejamento. Quem queimou o Felipe Luiz no Flamengo foi a diretoria, foi o BAP e o Boto. Porque tinham feito todo o cronograma, tinham feito toda uma lógica de planejamento. Quando viu que entrou água no barco por causa do Sub-20, estabilizou o Felipe Luiz, fazendo com que o time voltasse antes do tempo. Vamos lá. Estatística. Então o Fluminense, onde aqueles 10 chutes, deu 10 chutes malucos lá para frente, né, sem muita direção, o Flamengo também deu 10. Chutes a gol, o Fluminense deu 2, o Flamengo 3. Posse de bola, 55% para o Flamengo, 45% para o Fluminense. Leonardo Jardim não gostou disso. Faltas. O Fluminense cometeu 16, o Flamengo 17. Cartões amarelo, 4 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Falando em cartão amarelo, feio foi aquela questão, aquele jogo, né, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, coisa horrorosa. Não é futebol. Bom, cartões vermelhos, graças a Deus, nenhum. Impedimento, o Flamengo teve 3, o Fluminense 0. Escanteios, o Fluminense cobrou 5 e o Flamengo cobrou 2. Esses foram os números da partida. Flamengo, 40º campeão do Campeonato Carioca, Fluminense foi vice, mas eu continuo dizendo, o time do Fluminense é muito bom e vai dar trabalho. Eu não descarto o time do Fluminense como um dos times aí que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não descarto mesmo, tá certo? E tem três reforços, né? 3 jogadores contratados aí pelo Fluminense que não escalou, inclusive um que gosta de fazer gol no Flamengo.
Tá certo? Então, pessoal, olha, forte abraço aí, Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, meu filho, deixe seu like aí e ajude o Xande. Fui!